Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês algo que eu com certeza não esperava, eu acredito que você não esperava e até atletas que competem já na Open, que tem um nome muito grande, não esperavam, que era na sua estreia na categoria Open, num show que era relativamente complicado. Não tô querendo ser hipócrita aqui e falar que era um dos shows mais difícil da temporada, não era um show de nível de Arnold Classic Ohio, mas era um show sim, com nível altíssimo de atletas da categoria Open competindo. O Urs foi lá, migrou da categoria Classic para Open e já conseguiu a sua vaga. Algumas pessoas podem dizer que é a politicagem, algumas pessoas podem dizer que é o poder das mídias sociais, mas eu quero comentar com vocês aqui pra gente entender se realmente foi uma questão de politicagem ou se foi merecido essa vitória do Urs na categoria Classic. E bom, como vocês podem ver aqui no post do Who is the Best Bodybuilding, tivemos o Urs sendo campeão, ganhando já na sua estreia na categoria Open. Em segundo lugar tivemos o Quinton Area, que é um cara que eu tava botando muita fé que poderia ficar ser campeão nesse show. E em terceiro lugar tivemos esse cara aqui que ele tem um shape muito bom, agora me fugiu o nome dele, mas ele tem um shape realmente que chama muita atenção, o Mark Hector, e o que falta pra ele é um pouco de volume. Ele tem um shape muito estético, vale até a pena a gente dar uma olhada aqui no shape dele, que é um shape que realmente chama muita atenção, tem uma ótima linha. Ele é um cara um pouco mais baixo, se vocês forem ver ele do lado do Urs e do lado do Quinton Area, que a gente vai dar uma olhada já deles pousando, a gente pode ver que ele é um pouco mais baixo, mas tem um shape realmente muito bom. O que falta para ele é questão de volume, é ele colocar mais uns 5, 6 quilos aí de shape, de volume no palco. Esse cara aqui vai com certeza tá brigando aí para sempre estar no Olímpia e pegando boas colocações dentro do Olímpia. Aí, além disso, a gente teve em quarto lugar o Sérgio Oliveira Jr. e quinto, esse amigo aqui, o Lewis Bridge, que é um cara imenso, é um cara realmente gigantesco. Então, se alguém quisesse usar como argumento que o cara mais volumoso tem que vencer o show porque isso é categoria Open, então no caso, era para esse cara aqui que ficou em quinto ser o campeão do show, porque realmente ele é o mais volumoso, ele tem um bloco de carne que é assustadora. Vocês podem ver que aqui a gente não tá falando de linha, a gente tá falando realmente de musculatura, de densidade, e isso daqui o Lewis Bridge tem de sobra. Bom, e aqui eu coloquei algumas comparações que eu acho bem interessante pra gente ver. Primeiro essa imagem, vou até arrastar um pouco o lado aí que tá cortando o sebum pra vocês, colocar a tela inteira só pra gente ver melhor. Bom, aqui a gente pode ver o Sebum quando ele competiu na categoria Open e o Urs quando ele competiu na categoria Open. Aqui vale sempre a pena a gente fazer uma ressalva e destacar o seguinte: o Sebum ele não teve um ano de preparação, ou pelo menos uns 6 meses de preparação para poder competir na categoria Open. Ele tinha competido na Classic, ganhou a Classic no Olímpia, depois de um mês foi competir na Open, então ele não fez uma preparação específica para poder competir na Open. Mesmo assim ele conseguiu apresentar esse shape aqui, que ele apertou legal o Martin Fitzwater, que era naquele momento o quarto melhor atleta da categoria Open. Nesse caso aqui, o Urs ele realmente fez uma preparação, tanto que no meu ponto de vista, olhando aqui para o shape que os dois apresentaram, o Sebum tem um shape que me lembra muito mais a Classic do que o Urs, que tem um shape que já me aparenta ser um shape de Open. E quando a gente olha principalmente a questão da cintura do Urs, como mudou pelo volume que ele colocou, aqui provavelmente ele competiu com 115 quilos, 116 quilos, e ele competia com 103 quilos na Classic, 103, 102 quilos na Classic. Então a gente tá falando aí de 12, 13 quilos de diferença. Esse aqui já me aparenta ser um shape muito mais de Open. Quando a gente dá uma olhada aqui, eu falei para vocês, né, que eu ia separar para vocês aqui até palpites de alguns atletas que não estavam considerando que o Urs iria tão bem nesse show de estreia dele na categoria
From him moving up to Oakland is the right decision. I do think Urs is a touch on the smaller side, and I think Urs needs probably a good few off seasons to really come into his own and make a big dent in the open ranks. But if he can maintain that shape and just grow everything else around it, I think Urs could be really, really good in the open for sure. Bom, como vocês viram aí, a gente teve a opinião do Nick Walker basicamente falando que ele acreditava que o Urs seria necessário fazer alguns, ele não fala um, ele fala alguns, né, alguns fios off-seasons para poder ganhar volume, e se ele conseguisse ganhar volume de forma proporcional no corpo como inteiro, ele com certeza ia ser um ótimo bodybuilding open. E bom, o Nick Walker errou, assim como a gente, não foi necessário tantos off-season, na verdade só um off-season já foi o suficiente para ele conseguir colocar um volume que foi o suficiente para ele ganhar um Pro Show. Mas também a gente tem que tomar cuidado, controlar um pouco do hype, porque será que agora ele, com esse shape que ele apresentou nesse show, ele consegue pegar classificação no Olympia? Ele consegue ficar dentro do top 15 do Olympia na categoria Open? É o que a gente vai descobrir no Mr. Olympia, que ele já vai competir. E aqui a gente falar um pouco do show em si, né? Já falamos bastante coisa, mas falar especificamente do show, a gente teve basicamente aqui na expansão de frente. Eu achei bem legal essa pose do Urs. As pernas dele já era um ponto que se destacava muito na Classic, e agora ele na Open já chega tendo uma das melhores pernas no quesito volume, no quesito corte e no quesito realmente estética, porque a perna dele apresenta um abaloamento aqui, o vasto lateral salta muito, o que deixa o shape dele muito estético, muito interessante. O duplo bíceps de frente dele ficou um duplo bíceps muito bom. Ele continua ainda tendo um braço que é desproporcional para o corpo, a gente vê que o braço é menor em relação ao resto do físico, mas em comparação com a Classic, na minha opinião, que é aquela que vocês sabem que vale de merda nenhuma, ficou menor a diferença em relação ao que ele tinha na Classic. A pose de costas era uma pose que estava ficando cada vez mais preocupante do Urs, porque a gente via que a parte baixa da dorsal dele cada vez mais ia sumindo e perdendo ativação, só que ele agora conseguiu colocar mais volume e uma largura ok nas costas, o que faz com que ele ficou com shape bem interessante, como a gente pode ver aqui no duplo bíceps de frente e também na expansão de dorsal. E aqui uma das poses que ele jamais se destacava na Classic, que é o abdominal e coxa, ficou uma pose ótima, com a perna cortando demais e com uma largura da caixa dele que é assustadora e impressionante. E aqui vocês podem ver que praticamente ele tá com uma largura de, pegando aqui ó, do sovaco até a outra ponta do sovaco, a largura que ele tem da caixa é praticamente a mesma que o Quinton Area tem, sendo que o Quinton Area é coisa de 5 para 10 centímetros mais alto que ele, como vocês podem ver aqui. Então é impressionante essa expansão que ele consegue ter. Eu acredito que, como foi o primeiro off-season que ele fez, ele veio com a cintura um pouco descontrolada. Eu acredito que agora ele dando uma controlada, tendo esse cuidado em relação à cintura dele para conseguir fazer um vácuo mais puxado, igual ele fazia na Classic, essa daqui vai se tornar a melhor pose dele, na minha opinião, e uma das melhores poses que a gente tem dentro da categoria Open. E bom, sendo bem sincero com vocês, na minha opinião, eu achei um resultado justo. Eu acho que o resultado que ele apresentou é impressionante se a gente for ver a evolução dele da Classic para a Open, embora eu ainda acho que o shape dele na Classic me agrada mais, principalmente quando a gente olha para a questão de ter uma cintura mais controlada e ter uma linha que é mais favorável. Se ele conseguir melhorar essa questão da estética da cintura dele, vir com a cintura um pouco mais controlada, é óbvio que com o volume que ele está colocando é impossível ele ter a mesma cintura, mas eu acho que se ele conseguir afinar um pouco essa cintura aqui na Open, ele com certeza vai ser um cara que vai chamar muita atenção, e aos poucos ir ganhando volume sem acelerar muito o processo, e aos poucos para poder manter uma linha controlada. Eu acho que ele é um cara que pode brigar dentro do top 10 com certeza aí nos próximos anos. A batalha dele contra o Quinton, eu achei que foi uma batalha bem justa. Eu acho que poderia ir para qualquer um dos dois lados, porque realmente foi a disputa entre os dois. O que eu acho que fez com que o Urs acabasse levando o título sobre o Quinton foi o condicionamento, porque se a gente olha a questão de volume, o Quinton ele tem um volume em alguns grupos musculares que eu acredito que são melhores do que o Urs, principalmente no braço e principalmente no peito.
Só que quando você olha o conjunto como todo, como a linha do Urs é mais favorável e a gente tem ele apresentando um condicionamento que, na minha opinião, que é aquela que vocês sabem que não vale de merda nenhuma, foi um condicionamento melhor do que o do Quinton, eu particularmente achei justo esse resultado. Mas aí eu quero saber a sua opinião. Você acha que foi justo esse resultado? O Urs ter ganhado já na sua estreia na Open, foi justo, não foi justo? Vocês acham que foi politicagem? Quero que vocês comentem aí abaixo pra gente ter uma discussão saudável aqui no vídeo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, peço que você não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Peço também que você não esqueça de deixar o seu like aí para poder apoiar o nosso projeto. E até o final do mês a gente bater 1 milhão de inscritos. Dependo demais do seu apoio, porque a cada nova inscrição a gente tá mais perto de bater a nossa meta.